E aí, Nelisa, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo. Tô, áudio e vídeo perfeito. E você, comigo aqui? Cara, comigo já deu tudo errado. Caiu a luminária, entrou o WhatsApp, gente querendo falar. Aí eu botei no silencioso, aí eu não ouvi você falando. Mas eu acho que vai dar. Não, tô te vendo perfeitamente bem. Tá Tava ótimo. falando aqui que para mim é um grande aprendizado esses nossos encontros de quinta à noite, principalmente nas especialidades que eu não respondo por elas. Semana passada ou retrasada com protesto, não lembro exatamente, foi muito interessante. Hoje, André, você vai me dar uma aula, vai agregar muito no meu conhecimento nessas matérias de registro de títulos e documentos e pessoa jurídica. Para quem está lendo aí o fixado, RTD, Registro de Títulos e Documentos, e PJ, Pessoa Jurídica. Para os íntimos, que somos nós, chamamos RTD e PJ. André, boa noite. Conta aqui pra gente sua trajetória no Eita. extrajudicial até o ponto que você chegou nessa live. Não, pois é, a primeira coisa que é muito legal, eu vou emendar no que você falou, é que eu tenho que agradecer um monte de gente para poder fazer essa live. Troquei uma ideia com o Bruno Santolin, porque os nomes conhecidos, troquei uma ideia com o Frank, e em especial agora passei a tarde com a Camila do Vale conversando. Porque quando eu entrei aqui vim do Rio de Janeiro, eu assumi o cartório de RI de Marechal com RTD-PJ, eu fiquei enlouquecido, porque na verdade eu comecei o extrajudicial como um substituto do RTD na capital, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí eu tomei o gosto. Travou aí? Tá me ouvindo? Travou, mas pode continuar. Aí eu tomei o gosto pela atividade. É uma excrescência muito parecida com aqui, que separou o PJ, que, por exemplo, não é conjunto, né, assim, como deveria ser, como determina. Você tem registradores, artigo 5º da 8935, que diz que você tem um registrador de títulos e documentos de pessoa jurídica. Como a atividade delegada na pessoa do titular, então os ofícios, teoricamente, seriam um só. Mas assim como aqui é separado, no Rio de Janeiro é separado, eu acho que Minas seria outro lugar que é separado. Para mim, ainda resquícios daquela época antiga das capitanias, e quando os amigos dos senhorios e dos tribunais conseguiam fazer um jogo, não havia um rigor legal, né? Bom, aí eu fui parar no RTDPJ de Marechal Floriano e descobri que não era um bicho de sete cabeças como eu achava. Assim, a partir do momento que você pega o Código Civil e entende mais ou menos que o ser humano é um ser gregário, que precisa se unir para alcançar fins, objetivos, sejam eles eventualmente de valor financeiro, ou seja, eles de valor ideológico, né? Você trabalha tudo num lado de uma associação. Que Travou aqui pra gente, André. eu tenho medo de não conseguir falar tudo que eu quero. E alguma coisa que vale a pena eu repetir, tá ouvindo ou não? Tá travando um pouco. Pessoal, a Meire que entrou, a Mila, dá um feedback aqui pra gente, porque às vezes pode estar, Larissa que entrou agora, pode estar travando só pra mim. Bruno Santolin, dê um feedback pra gente como é que tá áudio e vídeo de André. Continua aí pra gente. Porque eu tô fora do meu ambiente normal, porque senão o 4G costuma ser muito bom, senão eu entro pro 4G e a gente vê se melhora. Mas, enfim, o ser Quer humano é um ser tentar? gregário, né? Então, não, eu prefiro manter assim, acho que a gente estava indo bem, eu vou me mexer menos. Tá bom. Aí, falou que eu Uhum. travei, ó.
travar de novo, dá um alô e eu mudo pro 4G. Então, depois que você entende a parte do... Bom, minha imagem está ruim, eu vou mudar aqui, vamos ver se me ajuda. Vamos aguardar o André voltar. Então, depois que você... Melhorou muito, tá? Ótimo, então vai ficar isso aí. Então, depois que você começa a entender aquela parte associativa inicial do Código Civil, você consegue entender as estruturas, quem são as pessoas jurídicas, de direito público, de direito privado, e aí você consegue compreender os requisitos do registro na 6.015, do 121. Então, você lendo os artigos conjuntamente, você matou o RCPJ, o resto são as nuances do dia a dia. Você já tem o corpo, o grosso. Então, realmente não é um bicho de 7 cabeças, passa a ser uma leitura extremamente interessante, passa a ser, ter uma riqueza registral muito legal, muito legal. Eu diria que eu sou um apaixonado pelo RTD e PJ, que as pessoas talvez tenham dúvidas de entender o porquê. Parece simples, mas não, acontece muita coisa interessante, assim como o registro de imóveis. Eu vim para Anchieta, eu estou só com o registro de imóveis. E aí, por isso que eu tive que agradecer essas pessoas, porque eu estou fazendo uma atualização. Eu tive que fazer uma atualização de 3 dias de RTD PJ, verificar as polêmicas, relembrar críticas antigas e poder seguir. Basicamente é isso. Falei muito já. Tá, o André, então, em resumo, é um carioca que pousou em terras capixabas e por aqui ficou. Capixabei já. Isso. Respondeu durante 9 anos por essas especialidades e há quase 2 está num registro de imóveis de outro município. É importante a gente se atualizar, se situar, porque a gente tem espectadores do mundo inteiro, né? Não só daqui do Espírito Santo. Então a gente precisa situar as pessoas. Mas vamos lá para o que interessa. Em relação eu sou Nelisa Galante, registradora civil das pessoas naturais e tabeliã de notas aqui no Espírito Santo também, em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos lá, André, o que a gente tem de interessante, o que a gente tem de mudança no novo Código de Normas no que diz respeito ao RTD e PJ? Melissa, eu tenho que primeiro te agradecer por me convidar para a live e dizer que eu sou o cara que é seu fã, admiradíssimo da sua trajetória. Desde Marechal Floriano a gente já travava batalhas institucionais para o crescimento da atividade. Você sempre foi ferrenha, aguerrida nisso. Você, as pessoas ainda com interesses difusos, você ia lá, reunia, agregava e pô, Arpen é pouco para você. Eu já vejo panoramas nacionais aí, eu sou seu seguidor. Vou falar para você, porque eu já bajulei, é verdade, isso é verdade. Então, bora. Eu imaginava que você ia perguntar isso, o tema é esse, então eu tive que fazer uma leitura prévia para destacar algumas coisas que eu achei que foram diferentes do código anterior. Eu fiz o que você recomenda todos os seus convidados a não fazer. Eu coloquei o código antigo do lado, o código novo do outro, e separei algumas linhas e falei, pô, isso aqui não tinha, até porque eu já não lembrava bem dos atos do antigo. Eu posso ir até, inclusive, direto nos artigos, eu vou fazer um comentáriozinho, não vou ficar lendo aqui, porque senão vai ficar muito chato, né? O artigo 277, eu não fui o primeiro artigo que fala do código de normas, eu não vou abrir aqui, senão eu vou me enrolar. Mas logo lá no início, o artigo 277, que diz quais os itens a serem registrados, o que na verdade, eu tenho que fazer uma crítica antes. A linguagem é extremamente truncada, o código tem artigos extremamente confusos. O registro de títulos e documentos da SCPJ, ele é muito mal cuidado. E isso aí também fazendo a minha meia-culpa, assim.
eu verifico inúmeras faltas e atrasos que eu falei que eu mandei até algumas coisas, eu reclamei no código antigo e não conseguimos para esse código novo. Coisas que já eram para ter sido superadas. Assim, falta coisas como, por exemplo, a notificação por hora certa, que é algo que já tem no dispositivo no Rio, já tem em São Paulo, que hoje, inclusive, foi enriquecido. Alguns tribunais... Eu estou com um chiado grande, é no seu aí ou no meu aí? Pode ser o meu, tá? O teu aí eu acho que... Deixa eu trocar de fone. Mas pode continuar. Aí. Falando, até. Não, então, tem coisas eu acho que deveriam ter sido já analisadas. A gente tem que evoluir. Acho que o objetivo desse código, como está escrito lá no prefácio, é que ele fosse um código moderno, um código atualizado, um código vanguardista. Então, são coisas que já poderiam ter sido vistas. Isso é a notificação por hora certa. A outra coisa que é possível e que é viável e que eu acho que tem algum estado que já está fazendo é, por exemplo, um convênio com o tribunal, por que não um convênio com o próprio Poder Judiciário, para que sejam feitas as intimações, as notificações judiciais pelo extrajudicial. Não há problema no poder público buscar essa solução. Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu acho que poderia ter andado. Poderia ter visto, não há no código inteiro uma reivindicação antiga, que é o convênio com a Receita Federal, o SIM, que a pessoa, ao fazer o registro do... Cara, seu fone está acabando comigo. Você não quer ficar sem fone? Tá bom sem fone, eu estou te ouvindo bem. Tá bom? Vai. Estou ouvindo você super bem, se você não se incomodar. A microfonia, eu não sei. Vou sair daqui com dor de cabeça, vou ter que tomar alguma coisa. Então, aí o convênio com a Receita Federal, para que já saia o CNPJ no registro das sociedades, simples, porque isso é uma previsão fácil, uma previsão que já poderia ter sido feita enfim, não foi previsto. Essa previsão não poderia ter rigor técnico, dizer como o arquivo seria transmitido, seria em PDF, seria arquivo XML, que é uma leitura confortável, adequada na linguagem do computador, não própria para a gente, porque essas tecnologias elas enriquecem muito. Tem até um destaque que eu fiz dessas mudanças do código, tem uma previsão no artigo 309, que para manutenção e garantia da proteção da data, isso fica no... Vou ler aqui, o artigo 309 desse artigo cabe à leitura. Exclusivamente para a autenticação da data, poderá o documento ser levado a registro por facsimile, devendo ser convalidado o registro com posterior averbação do original, que deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena de sua nulidade e cancelamento de ofício do registro. Olha só, isso aqui não poderia existir mais. Quem usa facsimile hoje? Ninguém usa facsimile. Isso é um artigo da RTD. Isso cria também uma fragilidade legal, porque tem uma previsão, artigo 130 da 6.015, que o registro dos títulos podem ser feitos em até 20 dias, de modo que a data do contrato, do acordo, do documento retroagiria essa data. Ele te dá uma vacância, um prazo de guarida para o registro. Você usando esse artigo do Código de Normas, ele te faculta no dia 19, no 20º dia, você mandar por facsimile, que eu acho que isso hoje descabe, porque você tem um registro eletrônico. O registro eletrônico, ele é imediato, você faz na hora, e você poderia ganhar um prazo de mais 10 dias. Como é que fica isso hoje? Acho que nem cabe esse artigo, dispensada essa previsão normativa. Tem colega falando do registro das atas do partido político, a gente vai chegar lá, cara, fica tranquilo. Outra coisa que eu separei aqui, que eu achei truncado, no registro do título do Registro Civil de Pessoa Jurídica, lá no 277, no inciso 2, ele diz que vai ser feito os registros
das empresas individuais, de responsabilidade limitada, de natureza simples, e aí ele põe um aditivo E, das sociedades unipessoais, independente de seu objeto e revestida das formas estabelecidas em lei. A sociedade simples, a sociedade unipessoal, ela fale. Rapidinho, o seu áudio está muito baixo para mim. Eu vou inserir aqui o fone. Oi, estou te ouvindo perfeitamente. Está incomodando aí? Tá, então eu vou... Agora, deixa eu ver se eu te ouço. Tá, sem o fone fica melhor. Voltou, vai. Isso aqui faz ao vivo, isso aqui acontece. Então, eu estava falando, as sociedades unipessoais, pela redação do Código de Normas, você fica em dúvida qualquer que seja o tipo da sociedade unipessoal, aquela prevista nos parágrafos do artigo 1052 do Código Civil, porque ele já prevê que você pode ter uma sociedade de uma pessoa só, diferente da EIRELI, que seria que teria um custo muito maior, que seria você teria que ter um valor de 100 salários mínimos do contrato social, enquanto que na sociedade unipessoal você não tem essa restrição. Essa previsão veio mais para quando você tiver a dissolução social ficar com uma pessoa, porque tem ainda a previsão do Código Civil que você deveria eventualmente voltar a restituir o affecto societatis, mas ele também permite que você continue. Só que o Código de Normas deixa confuso, porque essa sociedade unipessoal ela pode se revestir de uma sociedade empresária, então ela não cabe o ingresso dela no RCPJ. A gente tem uma lacuna que eu acho que tem que ser eventualmente questionada ou não. A gente segue daí porque me parece meio evidente o problema, né? Ou fazer uma consulta nesse caso específico quando tiver uma sociedade até que pelo próprio objeto social seja confuso você qualificá-la como sociedade simples ou empresária. Que mais? Tá, uma coisa que eu destaquei aqui, o artigo 277, o inciso 6º, que ele traz uma coisa que era muito discutida na época que eu entrei, que era o princípio da continuidade registral no RCPJ. Esse inciso, era uma situação até às vezes constrangedora, porque as sociedades simples, as associações, elas não têm o hábito, e não tinham o hábito de trazer as atas das suas assembleias. Só que aquilo era fundamental até para que você pudesse fazer uma transmissão, fazer essa continuidade era a previsão legal de quem era o responsável, quem poderia transmitir à sociedade que se havia uma eleição para responder pelaquela pessoa jurídica, né? O Código colocou isso para o registro dos livros contábeis, mas lá no artigo 296 ele fez uma previsão que, em caso de ausência justificada, você poderia fundamentar com documento registrado no prazo de 10 dias para depois dar a sequência. Que isso aí é algo que quem está no interior vai ter frequência de lidar com associações que o presidente é vitalício, que nunca houve uma ata de assembleia, que essas atas não existem, nunca foram feitas, e isso é uma maneira de você, de repente, conciliar, porque o registro não pode perder, eu acho que a sua eficiência, e você tem que buscar uma realidade. O mais importante ali é que você tenha um reflexo da realidade no tempo atual. Você não tem que se preocupar, de repente, só com aquele resquício histórico que pode não ter valia. Claro que tem, que nós somos um repositório histórico fundamental, mas pergunte aí quantos registradores civis não fizeram pacto depois que veio a lei do divórcio. Um monte. Então, isso aí é um caso comum. Me diz como é que está meu tempo aí, senão eu vou... Eu estou te controlando, pode deixar.
Porque senão eu vou te esgotar. Eu tenho mais duas coisinhas só. O artigo 278, lá para primeiro, separou os livros do RCPJ do RTD. Isso também é uma coisa polêmica, não tinha feito isso antes. Eu acho que, para a conveniência do serviço, isso é interessante porque o RTD ele tem um imediatismo no registro muito melhor, enquanto que o RCPJ ele precisa de uma análise mais detida da juridicidade dos estatutos, dos contratos sociais. Acho que o Código de Normas vacila quando diz que, em caso de dúvida, você irá sobrestar o registro, que isso é uma norma do artigo 156 da 6.015 para o RTD, mas para tal você vai se valer dos regramentos do 198, que é do registro de imóveis. Eu digo, são registros primos muito próximos que independente da interpretação topográfica de onde fica cada artigo ou outro, os procedimentos se assemelham muito e não vejo prejuízo de você utilizar tanto no RI, eventualmente, que é o fato da suscitação de dúvida. Quando você tem o protocolo interrompido, você não deixa de sobrestar um registro para a prática do ato. Né? Eu estou meio vendo aqui, as pessoas não são tão fãs do RTD e do PJ, e eu fico entediando elas quanto ao assunto. É que há um pré-conceito em relação às especialidades, né? Ninguém nunca quer, enfim. E aí as pessoas não se interessam em conhecer e elas ficam meio que abandonadas, como você disse no começo. Só que tem um sistema por trás maravilhoso que pessoas jurídicas e títulos e documentos necessitam passar por ali para seguir a trajetória. Então, tem o seu valor. Melisa, eu vou te falar, o último tempo que eu ia falar é que o artigo 313 fez uma previsão para os registros digitais do livro B, C e D, mas o livro A, o livro de protocolo, pede que seja impresso. Isso acho que é um retrocesso, é um livro simples também, que você pode simplesmente estratificar uma folha na hora, materializar, para que ela seja apresentada em eventual correção ou requerimento de alguém. Isso eu vou, para eu acabar com essa parte mais maçante do Código de Normas, para as pessoas que não são tanto assim da área, para te dizer o seguinte: o Charles de Gaulle, quando ele pousou no aeroporto do Rio, ele chegou e falou o seguinte: o Brasil é o país do futuro. Mas muita gente já ouviu essa frase. O que as pessoas não sabem é que o Sacana falou que ele falou assim, e continuará sendo. É uma ironia clássica. O RTD tem a fama de ser o registro do futuro. E eu sou capaz de dizer que ele continuará sendo, se não houver uma mobilização mais adequada. Não, porque existe um projeto de revisão, você já deve ter visto, da Lei de Registros Públicos, e, claro, o pessoal do RI é o pessoal mais interessado, o IRIB já instituiu uma comissão para verificar isso, mas tem algumas pessoas interpretando que lá se criou algo que eu acho que é fundamental, que é a obrigatoriedade dos itens, de alguns itens do artigo 129, que são o registro de algumas garantias, que hoje os bens móveis, eles em muitas localidades, eles têm valores maiores, existem carros que valem muito mais do que alguns apartamentos. Então, assim, você tem uma publicidade necessária que precisa ser registrada para que você tenha um repositório contratual exclusivo das pessoas que precisem verificar a qualidade, a validade de determinados atos. Então, eu entendo, sim, que alguns documentos, cessões de direitos, eles deveriam ser obrigatórios por conta dessa publicidade que você tem que fazer. Hoje você quer uma disposição, procurar uma disposição de registro imobiliário, você vai no registro de imóveis. Hoje você quer verificar alguma coisa do estado civil das pessoas, você consegue ir no registro civil das pessoas naturais. Agora, o próprio atividade notarial, o próprio cartório de notas tinha que se unir ao RTD
para que o RTD fosse um repositório. Você tem o SENSEC, né, o de notas. Você tem. Pois é, mas você podia fazer uma migração, porque para que o RTD conseguisse dar uma publicidade plena, inclusive de muitos atos e negócios que são feitos que hoje não são feitos por escritura pública, mas que poderiam ser feitos. Ganham todas as atividades. Somos todos uma simbiose do mesmo estatuto legal. Então, assim, isso aqui eu acho que tinha que ser visto. Fale, fica espaço a palavra. Camila está aqui com a gente, é toda poderosa do RTD-PJ. Camila, boa noite. André, eu gosto muito dessa conexão assim, das especialidades. Eu tive poucos casos de revogação, de procuração. E aí chegou para mim essa semana, de uma procuração que foi feita no cartório por refundo e o usuário queria revogar. E aí eu sempre insiro, eu fiz poucas ao longo desses 10 anos, mas eu sempre insiro um item na escritura da notificação, determinando ali que aquele outorgante vá a um RTD para fazer a notificação daquele outorgado. E aí a procuração fica assim, sem qualquer margem de dúvida se aquela notificação vai ser feita, ela fica fechada. E aí eu estimulo, não é uma obrigatoriedade minha, eu estimulo aquele usuário a continuar utilizando o serviço extrajudicial. Em todas, eu não sei de onde me veio esse feeling, na primeira revogação de escritura de procuração que eu fiz, mas o feeling veio e de lá para cá eu sempre insiro essa cláusula. Jogando o usuário, encaminhando o usuário para o RTD. E eu penso que isso é positivo, que os tabeliões deveriam fazer. Você verifica um gancho importante aqui da legitimação do RTD. Agora, o Toffoli falou recentemente nessa questão da busca das fake news, eu lembrei disso agora, essa é a vantagem da gente estar ao vivo, do papo ser informal, que você não pode legitimar, levar a sério, foi uma colocação informal numa entrevista, as mídias, as empresas de publicação, de jornalismo, que não estejam matriculadas ou registradas no Registro de Pessoas Jurídicas ou no RTD, os periódicos que não estejam lançados. E isso é um resguardo pleno de publicidade, de garantia, e é algo que a gente deveria ter, ir no gancho de eventual reforma ou reestudo da lei registral, da lei de 6.015, para inserir, não é uma obrigatoriedade, é uma questão de Estado, é uma questão de segurança estatal, que eu acho que é muito legal, que é muito importante. Vamos continuar? Vamos avançar. Chegou uma pergunta aqui que, para mim, ela é estrangeira. Sobre uma possível polêmica quanto ao local de registro das comissões provisórias de partido político. Mas antes de você entrar na polêmica, eu queria que você me explicasse o que seriam essas comissões provisórias dos partidos políticos. Pois é, essa foi a primeira que lançaram aqui, viu, no chat da galera. Por isso que eu gaguejo muito, porque eu fico dando uma de gaiato, tentando ler e falar. Beleza, eu tive que pesquisar isso, porque eu tinha esquecido. Porque quando você passa algumas eleições, você entra agora a gente vai ter novas eleições municipais, então essas comunicações elas começam para usar a gíria adequada, pipocar no cartório. O que é que acontece? Os partidos políticos, eles fazem o registro deles, né, no território já, na localização da sede, e vão ter que fazer depois o registro na Justiça Eleitoral, que é outro convênio espetacular que já foi iniciado a busca por esse convênio pelo Instituto de Registro e Títulos e Documentos do Brasil, muito legal. E eles têm a liberdade de criação, pelo seu estatuto, dos seus organismos municipais e estaduais, dos seus diretórios para eleição, eu tinha feito aqui
uma colinha, porque eu sabia que isso aqui poderia fazer, mas o que acontece? Eles teriam que ter, a priori, diretórios estaduais e municipais, em cada município, para que lá eles pudessem fazer a função específica dessa comissão essa comissão executiva provisória, ela é gerida pelo diretório estadual, que é para fazer a eleição dos seus pré-candidatos. Ela gera a regra dos seus pré-candidatos que vão participar das disputas eleitorais. Então é por isso que nos anos de eleição isso fica uma corrida. Só que nem todos os partidos políticos têm diretórios municipais, outros correm para fazer o registro dos diretórios municipais e das suas comissões executivas provisórias. A comissão executiva provisória é justamente para fazer essa eleição do pré-candidato que vai disputar as eleições ali municipais. O que acontece? A lei determina que essas comissões provisórias elas têm prazo de existência, que antes era de 120 dias, hoje a lei já determinou que ela pode ser no máximo até 8 anos. Ela é provisória. E a partir daí, as pessoas tinham dúvida se essa comissão ela era um órgão ou organismo. Depois eu vou responder aqui, que já botaram que a dúvida consiste nos documentos para exigir. Se ela é um organismo um órgão dos partidos políticos e se ela deveria, o registro dela ingressaria no RCPJ ou no RTD, porque ela teria um prazo, né? Ela tem um prazo exíguo, ela é efêmera na sua existência. O que acontece? A comissão executiva provisória ela é sim um órgão. Ela é um órgão e eu entendo que ela, apesar de não ser explícito isso na lei, ela sim tem que ser registrada no RCPJ. Por quê? Ela vai praticar atos típicos da pessoa jurídica e esses atos vão ser consignados em ata e essa ata dessa eleição democrática ela vai ter que ser levada ao registro. E esse registro tem que ser um registro, como a gente entende, tem que ser um registro eficiente, coeso. Então, o histórico do partido político, dos órgãos dos partidos políticos, eles têm que estar todos estruturados ali no registro civil de pessoas jurídicas, não pode ser diferente. Quais são os atos que vão ser levados ao registro de pessoas jurídicas? Que vai ser a ata de criação dessa comissão executiva provisória, que vai ter aquela previsão legal que alterou a lei dos partidos políticos. Inclusive, essa obrigação desse registro está separado, está no artigo 280, parágrafo 1º do nosso Código de Normas do Espírito Santo. Ele só não abordou quais os requisitos, quais os documentos, mas são os mesmos requisitos que estão previstos, por exemplo, para o Diretório Municipal, que é a ata de constituição, e aí, posteriormente, você vai fazer as atas das eleições democráticas, que vão ser assinadas ali pelo secretário da mesa, pelo presidente e o corpo eletivo, as pessoas que participaram dessa eleição. Isso aí é mais qual é a grande questão ali? Eu acho que não é só discutir se vai para a RTD, se não vai para a RCPJ. O RTD tem um hábito da galera tratar ele como o vira-lata do registro, que vai com qualquer tu passa qualquer coisa, que é aquela famosa, para falar bonito e técnico, é a competência residual. O Leonardo aqui, sim, acho que tem que pedir a cópia do estatuto do partido registrado. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, não é Leonor, desculpa. Leonora. Leonora, desculpa. Porque você precisa saber quem qual é a previsão, porque o estatuto vai ter previsões de regras sobre essa constituição dessa comissão provisória, inclusive do seu prazo de validade. Desculpa, tá, Eleonora? Inclusive, vai poder prever se há prorrogação, qual o prazo de validade dessa comissão. Onde é que eu estava falando? Então, nessa competência residual do RTD, tudo que não se, e a lei diz isso, é claro, tudo que não se aplica a outro registro específico vai ao RTD. Só que
é um princípio registral, eu acho que não só do registro imobiliário, o princípio da concentração dos atos, claro que ele é tipicamente do registro imobiliário, mas a ideia de você não pulverizar ou diversificar demais a prática dos determinados atos faz com que você tenha um histórico, um precedente com segurança daquela comissão do diretório estadual, que ele esteja centralizado especificamente naquilo ali. É um assunto diretamente afeto a registro civil de pessoas jurídicas enfim, como temos um código de normas, ainda tem gente que tem algumas questões que são, na verdade, da natureza extraída. Uma vez no grupo do RCPJ, pessoal, eu não estando no RCPJ, com o RCPJ, eu vou te dizer que a minha diversão tem sido o grupo do WhatsApp, porque eles sempre fazem perguntas que eu vou ter que procurar lá, desmiuçar e ler. Né? Recentemente, acho que o Bruno trouxe lá uma questão da igreja que violava ali explicitamente o artigo 57 do Código Civil, quando dizia que nenhum membro da associação pode ser expulso sem que ele possa se defender ou sem que haja recurso. E ele estava registrando o estatuto de uma igreja que previa que não haveria recurso para assegurar a proteção do membro. Ele falou, pô, e agora, eu registro isso ou não? Isso foi uma polêmica muito interessante, porque apesar da independência que a igreja especificamente goza para fazer os seus registros, a gente vive uma dicotomia muito interessante, né? Porque o registro em si, toda a atividade notarial registral, ela tem que atender duas facetas do Estado. Da mesma maneira que ela tem que trazer para o Estado vantagem financeira, econômica, senão a gente não teria razão de existir, essa vantagem financeira e econômica também vai se consubstanciar na segurança jurídica, que é no controle estrito da legalidade de alguns atos que a gente vai fazer. Então, algumas coisas a gente tenta, a legislação busca relativizar, e algumas coisas a gente tem que atentar, porque é evidente que mais à frente elas serão questionadas juridicamente. Então, por exemplo, a atenção do Bruno, que estava tendente, eu acho que ele fez isso, que foi devolver o estatuto para que complementasse, para que não violasse o Código Civil, é correta, porque a gente perde o nosso caráter preventivo. É claro, a parte já sai xingando, porque esse é a atividade censora do registro público, né? A pessoa vai sair de lá falando mal da gente, mas ela vai ter que voltar com algo que ela só tem a sua única razão de ser do registro público, é que ela tenha um resguardo, é que ela tenha uma profilaxia. Essa palavra alguns doutrinadores usam só para notas, mas ela também é uma profilaxia registral que vai evitar mais na frente a doença, que vai evitar mais lá na frente a falência daquele sistema, daquele objetivo que a associação e o registro da sociedade buscam em si. Né? Então, eu acho que foi acertada essa decisão, como é acertado ali concentrar no RCPJ e pedir ad cautela esses atos, e a Leonora continuou fazendo pergunta, não vai dar, Leonora, para ficar nisso aí, vamos botar essas perguntas depois no WhatsApp do grupo, para a gente poder seguir os temas. Eu peço para você, faz uma compilação das suas dúvidas e manda no Instagram do RI Anchieta, que o André te devolve com todas, e de repente está escrito para facilitar a compreensão, né, o checklist aí que você está fazendo. Eu comecei hoje à tarde, passei a tarde hoje me atualizando com a Camila do Vale, e eu tenho que passar aqui, não sei nem se poderia escrever, o site do IRTDPJ no Espírito Santo, que é bem legal, é irtdpj.es@gmail.com, né? Manda para o meu Instagram, que eu não vou deixar ninguém desamparado, né? E na pior das hipóteses eu vou fazer o que todo mundo faz, a gente pergunta para quem sabe, não tem vergonha nenhuma nisso. Sim. Vamos lá, que a gente está com 15 minutos só. Outra pergunta que chegou aqui para a gente foi em relação ao nome empresarial. Se existe proteção ao nome empresarial no RTD-PJ? Melissa, isso aí é legal. Isso foi
Isso foi foi tema de uma monografia minha numa pós-graduação que eu fiz, que eu achei muito, muito legal. Que, na verdade, a lei de registros públicos não faz essa previsão, inúmeros colegas falavam que isso era óbvio, lulante, que tinha que existir, e o nosso Código de Normas trouxe isso no artigo 283.1 do RCPJ, só que eu vou entrar com um monte de crítica, que diz que tem que ser feito o controle da proteção do nome empresarial na comarca. Complicou, porque dificilmente as pessoas já fazem no próprio cartório. Essa proteção do nome empresarial, eu não vou lembrar agora da minha monografia, ela é explicitamente, ela é prevista na 8934, no registro das sociedades empresárias, e ela também tem uma Convenção Internacional de Paris que prevê ela mundialmente, né? E é muito comum, inclusive, as pessoas não sabem, extremamente frequente, que lojas de interior de município venham a derrubar e causar prejuízos financeiros e transtornos para grandes empresas comerciais de capital, às vezes até internacional. Eu tive um amigo que tem Papelaria Ipanema, lá no Rio. Ele teve que mudar o nome dele de anos, agora é Papelaria Ipanema, eu nem lembro qual era o anterior, porque apareceu uma grande livraria com um nome similar a dele no Canadá de anos, que reclamou junto ao INPI que estava tendo problemas, que poderia haver uma confusão. E ele teve que mudar. Acho que, apesar de ser sociedade simples, esse controle é necessário, ele já teria que ser implantado. Hoje, isso não seria difícil. Seria muito mais fácil com o SIM, que é o convênio que tem que ser feito com a Receita Federal, para que haja uma pesquisa, inclusive fazendo uma confrontação com as sociedades empresárias, né? Mas isso ainda não está efetivado. E o nosso Código de Normas, infelizmente, ele fracassa ali nesse artigo, ele vai morrer na praia, porque tem outras confusões. Por exemplo, como é que você vai fazer o controle hoje com o que está sendo altamente questionado, que é a migração das comarcas, a união dos municípios? Por exemplo, lá em Anchieta você vai unir com Iuna. O cara, quando for fazer o registro, eu vou ter que ligar pro Zé Carlos lá em Iuna, falar: Zé, porra, estou fazendo um registro aqui, todo dia que eu fizer um registro numa sociedade eu vou ter que perguntar para o cara fazer uma pesquisa para oficiar. Você vai ter um problema nessa migração de comarcas e você vai ter um problema com os outros estados, porque não se fala. Então, deveria haver uma previsão ou uma exigência para o sistema de registro de títulos de pessoas jurídicas eletrônicos, que já foi criado pela Lei Minha Casa Minha Vida, lá na 11977, inclusive com essas comunicações para o Poder Judiciário e para o Poder Executivo gratuitas. Uhum. Desculpa. Então, acho que assim, isso já era para ter, né, isso já era para ter uma disposição mais abrangente. Eu acho que isso tem que ser trabalhado. Eu acho que isso é uma questão que também traz eficiência e eficácia para o registro civil de pessoas jurídicas. Tem uma pergunta aqui do Férias Legais. Posso registrar uma carta de amor? Pode registrar uma carta de amor. Eu já vi acontecer lá no Rio de Janeiro, e você pode, inclusive, notificar o destinatário desse seu documento. A lei faz essa previsão. Você pode notificar pessoas que consideram. Sem o menor problema. Eu ouvi dizer que há muito tempo era feito no registro de... É minha mulher, tá? Férias Legais, dona do... E era feita no registro de títulos e documentos de São Paulo. As pessoas faziam convite de casamento pela notificação extrajudicial. Uau. Muito interessante. O notificador ia lá pessoalmente, e você não precisa dar esse trabalho
noivos ou para os padrinhos. Ou para os pais. Então, a última pergunta que a gente está em 7 minutinhos para acabar. Em Tá bom. relação ao fantasma da dispensa das certidões negativas débito previdenciária. Aí a pergunta é, aplica-se ao RTD-PJ essa dispensa como no registro de imóveis? Cara, isso aí, isso como registrador imobiliário, eu gostei muito do Código de Normas. Eu acho que é necessário que haja essa dinamização da circulação de riquezas, da livre iniciativa, do crescimento econômico. Então, essa é a nossa função principal. Quando o pessoal fala assim, inúmeros impostos são protegidos e resguardados pelo registro, pelo sistema registral notarial, pela fiscalização, eu não vejo necessariamente isso como a grande mais-valia nossa. Eu vejo realmente a importância da nossa proteção jurídica que a gente dá, né? E isso foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade número 394, julgada no Supremo, que decidiu nesta linha mesmo, pela desnecessidade de apresentação das certidões negativas, que era uma forma de sanção política, justamente essa livre iniciativa, né? O que acontece? O nosso Código de Normas, ele fez essa previsão topográfica e específica no artigo 410 para o registro imobiliário. Ele foi ali explícito. Mais uma vez, o RTD, os colegas deixaram isso de lado, porque isso era para faturar muito facilmente no registro de títulos e documentos. E não veio essa previsão no registro de títulos e documentos. Em que tese a ação direta de inconstitucionalidade ser precisa e ampla, né, no sentido de que esta proteção era, inclusive, para as garantias e para transferências de bem imóveis, para o registro das sociedades, das empresas. Então, assim, ela aplica-se pela ação direta de inconstitucionalidade ao registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Só que não há uma previsão nossa no nosso Código de Normas. Aí a gente vai voltar àquela questão que eu falei do Bruno Santolin, do registro lá da Igreja Católica. O que acontece? Você vai dispensar as certidões negativas de débito ou não? Eu vou fazer aí uma outra emenda que as pessoas não perguntaram. O ministro Dias Toffoli, ele dispensou, ele derrubou a territorialidade das notificações extrajudiciais, dizendo que elas seriam válidas feitas em outro estado. O Espírito Santo, ele é categórico no sentido de que você tem que comunicar a outros registros de documentos do local para que ele faça a notificação extrajudicial. Ele determina que haja esse cumprimento da territorialidade. Esse cumprimento da territorialidade, ele é importante assim, para fins econômicos, para a concentração da informação. Eu acho que isso tende a cair, sim, tá? No futuro. A gente vai ter que localizar outros meios. Eu vou tomar um gole aqui também. Você for beber, me deu isso. Eu vou fazer a propaganda do sistema registral. Mas, enfim, essa territorialidade ela vai acabar. Essa territorialidade, aliás, ela não vai acabar. Ela, aliás, pode voltar com o registro eletrônico, todos integrando o registro eletrônico. É muito fácil você acessar o cartório que você precisa praticar a notificação. Então, na verdade, ela volta com força. A gente tem aí uma liminar do Toffoli que em princípio vigora, né? Então, mas ainda assim, enquanto outros estados descumprem isso, essa territorialidade, o nosso Código de Normas determina que ela seja comprada. O nosso Código de Normas também não determina que seja dispensada as certidões negativas de débito. Eu acho que, a bem
do princípio da legalidade que a todos nós vincula, a gente não tem margem interpretativa para dispensar essas certidões negativas. Então, assim, essa é a minha humilde opinião, bem como dos partidos políticos. Então, eu vou te conceder, o Instagram me concede, eu repasso você uns 2 minutos para fazer uma finalização para a gente fechar. Algo mais? Cara, não, eu acho que o RTD, o título dos documentos, ele é riquíssimo. Por exemplo, a gente não falou, a gente poderia ter falado sobre o registro de animais. Eu acho que isso é algo que eu me sinto como pioneiro disso lá em Marechal Floriano, em que pese a Sônia, do 6º RTD do Rio de Janeiro, avocar essa titularidade. Mas não, isso aí, na verdade, eu fiz muito tempo atrás ali. É uma questão importante, é uma questão de saúde pública, que tem municípios que fazem esse controle, muito mais do que a proteção material, né, dos bichinhos de estimação queridos. Uma vez eu levei esse tema, veio a Sinoreg com um certo repúdio, com um certo, olha, o RTD está fazendo isso, e a gente discutiu lá e falou, gente, que tolice, nós precisamos trazer para nós atribuições, a gente pode daqui a pouco tá registrando gado, cavalo, planta, né? A gente traz a conhecimento público valores móveis, valores monetários e afetivos que as pessoas desconhecem. Então, o registro, todo ele, o registro, o tabelionato, isso prova o seu valor econômico. Né? Então, assim, tem muita coisa que no registro de títulos de documentos poderia ser abordado, e tem muita coisa que eu acho que eu vou fazer a minha meia-culpa, porque não participei em nada na melhora do nosso Código de Normas. Eu quero convocar os colegas que têm registros para se ainda for em tempo, mandarem as suas ideias. A gente realmente tem muito que enriquecer, e só por causa dessa live eu me dignei a fazer isso. Shame on me. É uma vergonha, tinha que ter feito isso antes. E por fim, eu tenho que agradecer todo mundo que eu telefonei, que eu troquei figurinha e que me ajudou a levantar alguns temas aqui. E o professor Vitor Quimpo, que eu tive que dar uma lida também no livro dele, que é muito bom aqui, que tem tudo e tem coisa demais que não serve para live, tem coisa demais que só vai servir para confundir a sua cabeça, a doutrina muito boa, para poder fazer aqui a live hoje com você, Nelisa. Parabéns demais pelo que você está fazendo. Eu tento não perder nenhuma, porque é muito bom, é muito legal você prestigiar os colegas do Estado. Eu fiquei meio tenso no primeiro dia, no segundo dia. Hoje, 10 minutos antes, eu estava calmo, porque eu vi que a gente tinha muita coisa para falar, a coisa é informal. Eu falei demais, fica um monólogo, fica chato. Acho que a gente pode fazer depois mais bate-papo, mais legal. Leonora, desculpa, você teve pergunta demais, não deu para te acompanhar. Depois manda o Instagram aí, viu? Fica à vontade. E é isso, tem o quê? 1 minuto, 2 minutos? Eu não vou falar até cair aqui, fica chato. Obrigada. André, obrigada, você é um querido, exemplo para mim, já me fez chorar sozinha em casa, lembrando das palavras. Você é exemplo sempre, menciono você várias vezes em conversa telefônica com várias pessoas. Muito obrigada, gente. Boa noite, Nice, Marcicleia, Leonora, que participou efetivamente. Luciara, minha substituta, o Rodrigo, meu substituto eterno. Isso aí. Esqueci. Agradecer meus substitutos lá de Marechal Floriano. A Dalva está como interina responsável lá, e o Ebert, marido dela, também me ajudaram com material, fundamental. Sem eles aqui eu estava cego. Putz, tenho que agradecer. Obrigada, tá? Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Obrigado, Nelisa. Parabéns.